Olá, nós somos o grupo Spark Heat Ignition de TCC da Engenharia Mecânica Automobilística do Diurno. O nosso projeto consiste em estudar e desenvolver um motor flex para operar em regime SACI. Após os estudos seguintes à primeira prévia, foi optado por retirar o éter do projeto, devido à inconsistência em resultados de estudos prévios. A nossa equipe é composta pelo André, pela Gabriela, pelo Lucas, pelo Luiz e pelo Matheus. Somos orientados pelo professor Silvio Shizu, coordenados pelo professor Kleber Gomes. E estamos organizados da seguinte forma: a Gabriela é nossa líder, o marketing é de responsabilidade da Gabriela e do Matheus, o projeto do André e do Lucas, as simulações do Luiz e do Matheus, os desenhos novamente do André e do Lucas e os custos sob responsabilidade do Luiz. Esta apresentação será composta pelo estudo, um benchmarking, um checklist da primeira prévia, as ferramentas de engenharia, um checklist da segunda prévia e a bibliografia utilizada. Começando pelo estudo. Avaliando a matriz energética mundial e com o auxílio desse gráfico, podemos notar que o uso de energias de fontes renováveis é pequeno, sendo o petróleo e seus derivados a fonte mais utilizada. Porém, nota-se que ao decorrer das últimas décadas, o uso de biocombustíveis ganhou força. Este fato deve-se ao fator de que, nesse período, o processo de crescimento tecnológico e a educação humana perante as consequências do uso de fontes não renováveis também foi expressivo. E no Brasil vemos que a principal fonte de energia também é o petróleo. Porém, as fontes renováveis compõem uma parcela muito mais expressiva da matriz energética. Isto se dá, em parte, pelo uso de etanol como um combustível. O uso do etanol é incentivado pelo governo, pois, como mostra o gráfico, tratando-se da emissão de CO2, vemos que o etanol se mostra o mais vantajoso. Estes incentivos para a utilização da cana-de-açúcar como principal matéria-prima resultam numa grande presença de veículos flex no mercado. O etanol é um combustível consumido em escala no Brasil, por questões socioeconômicas, e que apresenta baixa emissão de CO2. Mas ainda vemos a gasolina como fonte primária de energia. Contudo, vemos que em 2018 o cenário apresentou tendências de inversão. Foi identificado como problema a diferença no consumo específico do etanol comparado à gasolina. Assim, tem-se como propósito incrementar a eficiência energética de motores flex, com ênfase no etanol. Vê-se como oportunidades a redução do imposto pago pelas montadoras e a contribuição na redução das emissões de gases de efeito estufa. Partindo da definição do problema e aplicando os 5 porquês, chega-se na causa raiz. A ignição por faísca do ciclo Otto limita a taxa de compressão para evitar a detonação. No Golden Circle, para reduzir a diferença do consumo específico de etanol em motores flex, deseja-se aumentar a taxa de compressão para maior eficiência térmica, através de um modelo de combustão que permita este aumento possibilitando o uso de gasolina e etanol. Através de uma avaliação rápida de negócio, para o problema da diferença de consumo específico entre o etanol e a gasolina, foram identificados como clientes, montadoras de automóveis, fabricantes de motores, equipes de competição e o consumidor final. Estes estariam dispostos a pagar pela adequação às normas de emissões, redução do imposto pago pelas montadoras e pela economia de combustível. Agora será dado início ao benchmarking, onde foram analisadas 5 tecnologias existentes. Primeiro tem-se os motores flex fuel convencionais, com ignição por faísca. Estes apresentam vantagens como permitir a independência do mercado global de petróleo, o abastecimento que melhor lhe convir e um aumento de eficiência térmica quando abastecido com etanol. E como desvantagem, maior consumo e aumento na emissão de CO2 e HC quando abastecido com etanol e a limitação da taxa de compressão para o uso da gasolina. Em seguida, tem-se os motores a etanol com ignição por compressão. Suas vantagens são maior eficiência térmica em comparação ao ciclo Otto. Suas desvantagens são perdas mecânicas e inviabilidade de operar com gasolina devido à alta taxa de compressão, necessidade de aditivação do combustível, maior custo construtivo e a formação de material particulado. A terceira tecnologia
é a HCCI, ignição por compressão de carga homogênea, que faz uso de misturas pobres e homogêneas para reduzir a temperatura de combustão. Esta tem como vantagens baixa formação de NOx devido às baixas temperaturas de combustão e a maior eficiência térmica devido à alta taxa de compressão. E como desvantagens, a operação restrita a baixas rotações e controle do ponto de ignição complexo para rotações mais elevadas. A quarta tecnologia é a SACI, ignição por compressão assistida por faísca, comercializada pela Mazda como SPCCI. Essa tecnologia é baseada no princípio HCCI, para baixas rotações, porém faz uso de faísca para controlar o ponto de ignição em rotações médias e altas. Dessa forma, mantém as vantagens do HCCI, redução de consumo e emissão de NOx, e permitindo a operação eficiente em todas as rotações citadas e o aumento da região de consumo eficiente. E suas desvantagens são a necessidade de EGR para maior redução de NOx e a perda de torque com a redução do avanço de ignição, e é exclusivo para motores a gasolina. A quinta tecnologia é a RCCI, ignição por compressão controlada por reatividade. Esta faz uso da injeção de um segundo combustível com alto número de cetano para controlar o ponto de ignição, tendo como vantagens o melhor controle da combustão em relação ao HCCI, mantendo as suas vantagens, a alta eficiência térmica e a baixa formação de NOx. E como desvantagens, o custo elevado, pois requer duas linhas de combustível e a necessidade do abastecimento com dois combustíveis diferentes. O Spark Heat Ignition, SHI, consiste num modelo de combustão flex fuel, que opere com ignição por compressão. Para solucionar as desvantagens observadas no benchmarking, propõe-se o uso de faísca para expandir a faixa de operação e o uso de bomba d'água elétrica para que o motor trabalhe em temperaturas mais elevadas, quando utilizando etanol, promovendo melhor vaporização, maior eficiência de queima, rápido aquecimento do motor e redução de consumo e emissões de poluentes. Para que o motor possa ser flex, permite operar com temperaturas menores quando estiver utilizando gasolina, para reduzir tendência à detonação. Para montar a matriz de decisão, fez-se o uso do método AHP, onde, quanto maior a porcentagem final, melhor será o sistema. A partir dos critérios pré-definidos e dos pesos calculados, constata-se que a proposta SHI se mostra mais vantajosa. Assim, concluíram-se os requisitos da primeira prévia, que podem ser localizados através deste checklist. Agora serão apresentados o estudo e a aplicação das ferramentas de engenharia, tal como Storyboard, Value Analysis, P-Diagram e DFMEA. O funcionamento do sistema tem início com a partida do veículo, que trabalha com ignição por faísca, até atingir a temperatura ideal de funcionamento. Após isso, em marcha lenta, a ignição é por compressão. As rotações do motor variam conforme a solicitação do motorista e, em baixas rotações, mantém-se a ignição por compressão. Com a elevação das rotações, a ignição por faísca volta à cena. Devido ao nosso sistema ser um motor flex, necessitamos de um sensor de etanol na linha de combustível. Quando é identificado o abastecimento com gasolina, a bomba d'água elétrica trabalha para aumentar a vazão de fluido de arrefecimento, abaixando a temperatura de funcionamento do motor, a fim de evitar a detonação. Quando o abastecimento é feito com etanol, a bomba d'água diminui seu trabalho, o que resulta numa menor vazão, e, consequentemente, um aumento da temperatura do motor a fim de facilitar a ignição. Com a aplicação do Boundary Diagram, pode-se identificar a bomba d'água elétrica, o conjunto bobina-vela, o sensor de etanol e a câmara de combustão como os componentes mais solicitados do sistema, e também constatou-se as interfaces de maior importância para o sistema, assim como o comportamento destes componentes em relação à transferência de calor. Na engenharia reversa, se encontram as principais características dos componentes que integram o sistema. As informações sobre o conjunto pistão-biela foram retiradas do TCC Estudo e Aplicação do Conceito SPCCI em Motores a Gasolina de 2018. Primeiro temos os componentes da câmara de combustão, o pistão, a biela, o pino do pistão e os anéis de vedação. Em seguida,
temos os componentes externos ao motor, que compõem o nosso sistema: o sensor de etanol, a bobina, a ignição, a vela e a bomba d'água elétrica. Com a realização de uma análise de valores, pode-se identificar a principal função do sistema como sendo gerenciar a troca térmica do motor. Levando em consideração a matriz de análise de valores, na qual se designou a função principal do sistema, e tendo em vista o escopo do projeto, criou-se o FAST, ferramenta gráfica utilizada para identificar as relações lógicas entre as funções do projeto. No FAST, cada função selecionada terá à sua esquerda o porquê desta função e à direita o como esta função será realizada. E acima ou abaixo desta função estará caracterizado o quando esta função deverá ser executada. O P-Diagram relaciona as entradas do sistema e os fatores de controle do mesmo com as saídas a serem obtidas, sejam elas desejadas ou indesejadas, levando também em consideração fatores externos que fogem ao controle. Para o nosso projeto, temos como fatores de controle a taxa de compressão, a mistura ar-combustível, a temperatura de arrefecimento, o tempo de injeção de combustível, o tempo de acionamento da vela e o tipo de combustível. Como sinal de entrada, temos a massa de ar e a massa de combustível. Os principais fatores de ruído se enquadram como fatores de ambiente, os quais seriam a umidade, pressão e temperatura do ar ambiente. No P-Diagram, obtém-se as saídas indesejadas, as quais serão partes integrantes do DFMEA. Neste caso, são emissão de gases poluentes, consumo específico alto e detonação. Através do DFMEA, identificam-se os modos de falha e relacionam-os com suas causas e efeitos, possibilitando a classificação do risco do projeto e a definição de técnicas de prevenção, detecção e correção, como por exemplo, a câmara de combustão, que tem como requisito suportar os esforços, pode vir a falhar devido ao desgaste dos anéis de segmento, gerando um aumento nas emissões. Esta falha pode ser gerada por falhas no dimensionamento e é detectada através de inspeção visual. Assim, tem-se um risco RPN de 700, o que demanda intervenção imediata. Olhando o conjunto bobina-vela, que tem como requisitos gerar a faísca no tempo correto, este virá a falhar se não gerar a faísca, podendo ocasionar uma combustão anormal. Esta falha pode ser ocasionada pelo fim da vida útil da bateria, da vela ou da bobina, e pode ser detectada através do ruído gerado pela combustão anormal. Assim, obtém-se um risco RPN de 112. O sensor de etanol tem como requisitos identificar a porcentagem de etanol no combustível e virá a falhar se a aquisição de dados for imprecisa ou não ocorrer. O efeito desta falha é a geração de combustões anormais. Esta falha pode ser causada por defeitos de fabricação no componente e pode ser detectada tanto através dos ruídos gerados pela combustão anormal ou por testes prévios do funcionamento do componente, assim gerando um risco RPN de 112, que nos indica a necessidade de intervenção, mas esta pode ser realizada a um longo prazo. Já para a bomba d'água elétrica, que tem como requisito variar a vazão, terá uma falha se esta variação não ocorrer, assim levando o motor a trabalhar em temperaturas abaixo da desejada. Esta falha pode ocorrer devido a um erro no cálculo da vazão necessária e pode ser detectado através de análises virtuais. Assim, tem-se um risco RPN de 160, que demanda intervenções, porém estas podendo ser realizadas em médio prazo. Foi definido como target do projeto a diminuição do consumo específico do motor, em gramas por kWh, de aproximadamente 5% para a gasolina e 8% para o etanol. Assim, concluíram-se os requisitos da segunda prévia, que podem ser localizados através deste checklist. E por fim, aqui se encontra a bibliografia utilizada. Obrigado pela atenção.